Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Estou aqui eu sou o Júlio, né, Sérgio Camargo, sou aluno do curso de Gestão Pública. Estou aqui gravando um vídeo aqui para cumprir, né, os requisitos para obtenção de média na disciplina de Projeto Integrador, certo? Então, vamos aqui abrir aqui as questões orientadoras, certo? Que vamos falar aqui dos institutos federais. Trouxe aqui primeiramente a ideia de que os institutos federais aqui pela disciplina, são propostas de empreendedorismo, né, governamental, estabelecido por todo o país. Eu acho que aqui pelo mapa dá para ver os lugares da região norte são os lugares com poucos ainda institutos federais. Aqui nosso estado, o estado de Rondônia. E aqui para baixo, olha, as outras regiões têm a quantidade maior de institutos federais, são regiões litorâneas, certo? Então nós temos aqui institutos federais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Centros Federais de Educação Tecnológica, Celso Rucol, escolas técnicas e colégios do Colégio Pedro II. Beleza? Então a questão é: a expansão dos institutos federais foi lançada como uma política pública do governo vigente, à época apenas para atender às demandas de nossa Constituição Federal, presente nos direitos sociais, ou também tem um cunho, o intuito de fortalecer nossa economia, desenvolvimento social e o empreendedorismo como um todo? Vamos lá. Direitos sociais. Nós temos direitos sociais, educação, trabalho, lazer, moradia, assistência social, certo? Esses são os direitos sociais. No nosso modelo republicano, os direitos sociais é dever do Estado. Ah tá, faltou saúde também. Então é dever do Estado. Esse Estado, União, Distrito Federal, os governos estaduais, municipais. Então é o Estado, é dever dele ofertar, certo? Então esse é o dever do Estado. E de que forma que o Estado vai ofertar esses direitos? Por diretrizes, algumas diretrizes, direcionamentos. Eu gosto de utilizar o Teixeira, é um autor, acho que é 2002, 2005. Ele fala que são políticas públicas. E vai constituir como políticas públicas. Então, as políticas públicas é dever do Estado. Então, essas políticas públicas visam atender esses direitos sociais. A Dalila Oliveira era uma autora da educação, ela vai falar de políticas sociais. Que é diferente políticas assistencialistas, certo? Não são as mesmas coisas. Então, o Estado, ele tem que ofertar os direitos sociais aos indivíduos, né, sem distinções, os brasileiros e todos aqui do território. Vão utilizar diretrizes, certo? E Teixeira chama essas diretrizes como as políticas públicas, direcionamento de recursos, enfim. A Dalila Oliveira, ela vai falar de políticas sociais, que não é a mesma coisa de política assistencialista. A Dalila Oliveira, ela é mais crítica, ela é uma vertente mais crítica de análise da conjuntura do país, certo? Do Brasil. Então ele diz que políticas sociais são as que devem estar em voga, são as que devem ser implementadas e não políticas assistencialistas. Porque a priori, as políticas assistencialistas são resultados de pressões
e elas não cumprem de fato aquilo que deveriam ser realizados. Então, por exemplo, há uma pressão aí por algum direito, né, social, por exemplo, o direito social, a assistência social, ao trabalho, não há ao lazer, vamos pensar em educação. Então, eles fazem algumas políticas assistencialistas, o governo, e não políticas sociais de fato. As sociais são mais estruturais, são aquelas ofertar, ampliar vagas mais profundas. As assistencialistas são pequenos ajustes, né, para que acabe ou cesse, né, os movimentos, certo? Então o Estado ele implementa por meio de políticas, seja sociais ou políticas públicas ou assistencialistas, de modo que os indivíduos tenham acesso aos direitos sociais garantidos. No caso, os institutos federais é uma das propostas de políticas. Cabe agora ver de forma crítica em que pese em que se encaixam essas políticas. São sociais ou assistencialistas? Vamos lá. Para me analisar de forma crítica, eu tenho que entender sociedade moderna, pós-moderna. Sociedade pós-moderna. Pós-moderna. Vamos falar do toyotismo, certo? O toyotismo vai tratar produção por demanda. Atender a demanda. Certo? Então é o toyotismo, que vem de Toyota mesmo, é um regime de acumulação flexível, que em seu cerne está a produção por demanda, diferente da Ford, a Ford. Fordismo que tinha como a produção em larga escala. Toyotismo vai dizer que produz conforme tem demanda. E há uma flexibilidade do trabalho, então, onde uma pessoa faz 3 serviços ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer? Essa ideia de produção por demanda, toyotismo, ele foi uma das saídas para a crise da década de 1970. Que crise era essa? Uma superacumulação de produtos e mercadorias e pouca saída no mercado, certo? Pouca saída no mercado. Por quê? Porque não havia muitos indivíduos, mas que não eram potenciais consumidores. Por isso, de atender, expandir pelo globo terrestre essas empresas e preparar os países, ou mesmo os moradores, os cidadãos desses países, potenciais consumidores. Por exemplo, no Brasil, o foco no Brasil era, de 1990 para cá, recai sobre as políticas de inclusão. Essas políticas de inclusão, por exemplo, o Brasil com suas demandas, certo? Nós tínhamos a demanda de alta taxa de pobreza, de doenças, de morte, enfim, de falta de trabalho, enfim. Então, essas políticas sociais, elas atendiam o novo regime de toyotismo. As empresas queriam vender os seus produtos para sair da crise de superacumulação de mercadoria e poucos consumidores. E por outro lado, o Brasil estava com problemas em vários direitos sociais. Apesar que alguns autores entendem que o século anterior, o século XX, foi considerado o século keynesiano, século do bem-estar social, certo? Então, em 1990, as empresas querem vir ao Brasil, porém tinha um problema, uma grande taxa de analfabetismo, certo? Eles queriam vender seus produtos, certo? Esses potenciais consumidores brasileiros precisavam ter recursos, precisavam ter trabalho, eles poderiam trabalhar nessas empresas, certo? E ganhariam dinheiro, certo? Mas para trabalhar nessas empresas precisariam estar alfabetizados, certo? Por isso, então, políticas sociais voltadas para a educação. Então, a educação foi um grande foco ali, naquele momento, também imprimida pela teoria do capital humano, para resolver essas problemáticas. Então, olha só, a educação vai atravessar muito ali. Porque daí um indivíduo educado, entre aspas, educado, ele poderia ser habilitado para o trabalho, para conseguir vaga de trabalho. Ele vai conseguir compreender que a água contaminada faz mal à saúde, elimina os gastos com a saúde, certo? Vai ter recursos com moradia, certo? E vai diminuir algumas políticas assistencialistas. E em certos momentos criavam-se algumas políticas assistencialistas, como o Bolsa Escola, Auxílio Gás,
Porque não bastava abrir o acesso ao aluno à educação, mas também a permanência. E para permanecer, havia necessidade de políticas de direcionamento de renda, que aí o Bolsa Escola e o Auxílio Gás eram um exemplo desse, certo? Então aqui nós podemos entender que a produção vinha por demanda, certo? E agora o capital, com suas demandas, ele exige novos intelectuais para trabalho, intelectuais orgânicos. Novas profissões são emergentes, né? E para atender uma demanda aqui de trabalho, o que também atende uma demanda de educação de forma mais rápida, os institutos federais, aqui nós não estamos entrando no critério de qualidade ou desqualidade do ensino, mas pelo contrário, nós estamos falando que uma estratégia de política de governo, que também eu acho melhor falar política de Estado, mas que tem radicalmente o interesse também de atender, de certa forma, políticas neoliberais. Porque o grande foco dessas formações, claro que existe a formação intelectual, crítica, nos institutos, porém o foco maior são cursos tecnológicos, tecnólogos e cursos na área da exatas, agrárias, enfim, que era uma falta de mercado de trabalho e que visava então atender essas demandas. Por isso, produção por demanda. Havia uma demanda, então havia necessidade de produzir e atender essa demanda de mercado. Beleza? Então vamos olhar aqui agora. E é isso, pessoal. Então acredito eu que esse vídeo contribui para a disciplina, para entender que a criação dos institutos federais atende uma demanda de empreendedorismo governamental, de desenvolvimento social e empreendedorismo como um todo? Sim, acredito que sim. Porém, a gente não pode esquecer outras determinantes mais profundas que está por trás também da criação dos institutos federais, certo? Uma demanda também neoliberal, uma demanda também de acesso rápido, né? Essa demanda rápida para atender o mercado de trabalho vem da pós-modernidade, com as chamadas pragmatismo. Pragmatismo, que é aquela atender a demanda prática, atender uma demanda prática, urgente, espontânea. Radicalmente compreendo como uma problemática. Porque se a gente só pensar pelo pragmatismo, nós temos que atender a demanda de mercado de trabalho. E a formação intelectual crítica, que Saviani vai pontuar que Saviani vai dizer que a formação, a consciência filosófica adquire-se na escola ou ensino superior. Isso pressupõe entender que o pragmatismo é uma condição pós-moderna, uma exigência própria do neoliberalismo, certo? E pode disfarçar uma falsa política de direitos sociais, que nada mais é o Estado saindo da concessão desses direitos e servir à hegemonia neoliberal, certo? Um abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado.